e Clarissa, quinto dia que você não teve a exposição dessas atas. Agora, a promessa, ou pelo menos essa fala, de que a equipe de Maduro vai entregar todas essas atas, e eles disseram 100% das atas, e que estão sob domínio do próprio partido, serão entregues ao que equivale ao Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. Agora, essa grande interrogação sobre ter havido ou não alguma modificação. Então, já que a pergunta é daquelas, vou trazer aqui para a conversa a coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Política Internacional, Segurança e Defesa da UFSC, a Daniele Aires. Professora, olha, a gente te coloca numas encrencas, hein, professora? Porque eu vou te contar um negócio, cada dia que passa, essa pimenta que começou ali meio pimenta do reino, já virou uma pimenta feroz, porque aqui a eleição na Venezuela não tem um desenrolar, hein? Como os Estados Unidos foram capazes de afirmar, porque quando a América do Norte vem e diz, olha, nós checamos os documentos e venceu Gonçalves, assim, para você afirmar isso publicamente é porque eles estão embasados, né, professora, em boas informações, senão não teriam feito. Bom dia, Elisa. Bom dia. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Um pouco rouca, mas é sempre um prazer. Maravilhosa. Então, eu acho que essa é uma informação muito importante e o fato dos Estados Unidos ter trazido ontem uma afirmação por parte do país de que tem provas suficientes e cabais de que houve vitória da oposição, nos lança alguns alertas. E eu acho que o primeiro deles é o fato que tem algum sentido que a oposição conseguiu o acesso às atas, ou essas 80% das atas que foram apuradas, porque a gente também não tem 100% das atas apuradas, e nem o Conselho Nacional Eleitoral falando que apurou 100%, né? Há um discurso retórico aqui muito confuso nesse sentido. Mas nos parece que há essa posse das atas pela oposição e que nessa apuração, que nós também não temos certeza se de alguma forma é a veracidade dos fatos, há uma vitória por parte da oposição por alguma margem. Então, me parece que os Estados Unidos está baseado nesse tipo de situação. Mas, mesmo assim, ainda é muito confuso, porque nós não conseguimos chegar em um número. Então, o fato de dizer que houve uma vitória é complexo, porque a gente não sabe da real veracidade das atas, e a gente também está baseado em boca de urna, essa que é meio proibida legalmente na Venezuela. Então, agora, eu acho que há, por outro lado, uma coisa que é importante a gente notar. Há um interesse, obviamente, por parte dos Estados Unidos, de que o resultado da eleição seja um resultado onde a oposição vença, por toda uma dinâmica geopolítica, né? Então, faz mais sentido que, obviamente, esse seja a posição de apoio. Isso não diz que o resultado que o Maduro está trazendo é verdadeiro, muito pelo contrário. Acho que está muito claro para toda a comunidade internacional o fato de ter havido fraude na eleição venezuelana. O que nós precisamos agora é entender como é que está se construindo essa alternativa de trazer a maior veracidade dos resultados para frente das notícias, né? O que parece o que está sendo feito entre México, Colômbia, Brasil, é uma tentativa de dar uma saída um tanto honrosa e menos desgastante e menos violenta para Maduro. E isso está numa coordenação internacional muito interessante que a gente não tinha visto ainda quando se falava de Venezuela. Então, os Estados Unidos está num esforço interessante de coordenação com os países sul-americanos que talvez tenham muito mais impacto na figura do Maduro do que se fosse só os Estados Unidos conversando diretamente. Então, é um cenário bastante complexo desse xadrez geopolítico que se coloca agora com Maduro. Clarissa também está aqui conosco, professora, para fazer-te uma pergunta. Professora, muito bem-vinda ao live, muito obrigada pela presença aqui hoje. Professora, eu gostaria de avaliar com a senhora um pouco como fica a posição do Brasil diante desse xadrez todo, porque a pressão vinda dos Estados Unidos adiciona um ingrediente a essa receita aí que o Brasil está vivendo. Já vinha uma pressão interna dentro do próprio governo, dentro do PT, aqui no país, por um posicionamento um pouco mais incisivo do governo brasileiro, mas há um movimento muito claro do presidente
presidente Lula de preservar os laços com a Venezuela, tendo aí uma estratégia geopolítica de influência na região, partindo do princípio que há uma possibilidade significativa de Maduro permanecer no poder, apesar de todos os indícios. Como que a senhora avalia a estratégia que o governo brasileiro tem adotado até agora e o que a gente pode esperar daqui para frente? O Brasil vai ficar numa situação em que vai ficar de mãos atadas, vai ter que tomar uma posição mais clara num horizonte curto? Oi, Clarissa, obrigada pela pergunta, que eu acho que talvez seja uma das mais centrais para tentar construir o caminho da saída desse cenário da Venezuela. O Brasil é um ator-chave nesse processo, só que o Brasil ele tem duas características, e acho que talvez sejam essas características as que mais causam medo e temeridade ao Brasil na sua posição. O Brasil tem uma aproximação do seu espectro ideológico do governo atual com o governo do Maduro, que são os partidos de esquerda, obviamente uma esquerda muito distinta da que o Maduro tem, porque o Maduro é um autocrata, é um ditador hoje na Venezuela, mas tem esse espectro, né? E por outro lado, o Brasil é o grande ator regional que, de alguma forma, por ter esse canal de diálogo com a Venezuela, é o que mais pode, de alguma forma, sustentar um processo negocial que não derrame, que não caminhe para uma violência. Porque, veja, se o Brasil até agora manteve uma posição de reforço à ideia de que é preciso mostrar as atas, que não reconhece de fato o resultado, e isso corrobora com a comunidade internacional, imaginemos o contrário, se o Brasil tivesse reconhecido todo o processo de rechaço e pressão, teria muito pouca efetividade, visto que o maior país da região teria, de fato, legitimado um processo fraudulento. Então, acho que a posição do Brasil até hoje está sendo ponderada e está sendo num caminho de... Você usou uma palavra muito interessante, reorganizar a rota para aquilo que era uma tradicional posição do Brasil em relação à Venezuela. Há uma palavra do Celso Amorim, ou seja, uma frustração em relação, uma decepção em relação às promessas de Maduro, que mostram que o Brasil vai ter que começar a entender que a pressão pelo qual ele fará na Venezuela terá que ser maior. Então, como é que o Brasil se comportará daqui para frente? Penso que o Brasil será, de alguma forma, o ator principal desse processo. Ele trará para si essa carga de responsabilidade, e eu acho que isso também é fruto, por exemplo, da abstenção que fez na OEA, para que a OEA não seja o protagonista, que o protagonista sejam os países da região, e o Brasil como um dos maiores protagonistas nesse processo, numa tentativa de, obviamente, tentar construir uma saída com algum grau de passividade para Maduro. Mas dificilmente eu acho que o Brasil hoje legitimará um processo que tem dificuldades imensas para ser reconhecido como democrático, principalmente pelo nosso observador que foi lá de perto assistir às eleições, que é o Celso Amorim, e um dos mais ligados politicamente a Lula. Agora, de outra parte, e vocês também disseram de forma muito efetiva, nós temos a posição do partido do presidente. Mas o partido do presidente é o partido do presidente, não é o presidente nem a estrutura diplomática brasileira. E isso é que talvez a grande contradição que nós temos assistido. Nós vamos ter que ver o presidente fortalecido numa política de Estado, que não necessariamente conecte com a política do seu partido. Por mais difícil e complexo seja isso, nós vamos precisar fortalecer a posição do Itamaraty e de um interesse nacional geopolítico que não necessariamente dialoga com os preceitos que o partido dele está defendendo. Talvez ele tenha usado o partido para dar algum tipo de apoio, mas o Brasil é o Brasil, o partido é o partido, e nós precisamos ter consciência disso, e o presidente precisa ter, e parece que está tendo, né? Nesse sentido, nesses primeiros dias, né? Nós estamos aí há 5 dias dessas eleições. É isso que nos angustia nesses primeiros dias. Quanto tempo será que vai levar isso? Professora, muito obrigada, hein? Coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Política Internacional, Segurança e Defesa da UFSC, a Federal de Santa Catarina, Daniele Aires. Um abraço, professora. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e uma continuação de um excelente jornal. Muito obrigada. Obrigada, Pedro Duran. Muito obrigada também, Clarissa Oliveira. E a gente segue aqui, ao vivo.